Então, bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre os íons, ok? Lembrando que os átomos são espécies químicas eletricamente neutras. O que seria isso? Os átomos, né, a gente sabe que tem toda a questão da natureza elétrica da matéria. Então, os átomos são formados por partículas subatômicas, onde nós temos os prótons, que são as partículas de carga positiva, nêutron, partícula de carga neutra, e elétron, de carga negativa. Aqui no nosso slide, a gente está vendo aqui em cima, na parte superior, o símbolozinho, né, aqui no nosso diagrama do próton, carga positiva, próton, próton, positivo, nêutron, neutro, e elétron, carga negativa. Vocês estão escutando bem? Estão escutando direitinho? Estou escutando. Qualquer Sim. coisa. Sim. Ok. Bem, então nós temos aqui o elétron. Então, no nosso diagrama, essas serão as representações. Vamos observar esse exemplo aqui de íon, ok? Esse exemplo de íon. Bem, no núcleo, então lembrando que o átomo, olhando para o slide também, aqui nós temos um exemplo de átomo, de acordo com o modelo de Rutherford, e aqui nós temos o núcleo atômico, com prótons e nêutrons, prótons, cargas positivas, nêutron, neutro, e em volta os elétrons. Lembrando que essas linhas, certo, branquinho aqui, são linhas imaginárias que descrevem a trajetória do elétron. Então, o elétron não está parado, ele está girando. Então, esse aqui, por exemplo, gira nesse orbital, em volta de um núcleo. Bem, e o que nós estudamos anteriormente? Que ele é formado por essas partículas. O número atômico é determinado pelo número de prótons que estão no núcleo. Então, quantos prótons? 1, 2, 3, 4. Átomos, todos os átomos que tiverem 4 prótons no seu núcleo, logo com o número atômico 4, serão chamados... Só um minuto. Deixa eu só aqui... Pronto, voltou, não foi? Então, eles serão chamados de berílio. Esse símbolozinho, todos eles terão número atômico 4, massa atômica 8. Mas, para ser um átomo, ele tem que ser eletricamente neutro. O que isso significa? Que para cada 4 prótons, tem que ter 4 elétrons, 4 cargas positivas, 4 cargas negativas. Mas aqui ele só tem 2 elétrons. Logo, ele perdeu 2 elétrons. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele passa a ser um íon. E aqui, no caso, o íon cátion. Vocês estão escutando, estão compreendendo? Sim. Ok. Bem, então, como nós estávamos falando, o que seria um íon? Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Ele não, aqui no núcleo, ele nunca vai perder próton. O núcleo está bem, né? O próton está lá no núcleo, ele não vai mudar nunca o número de prótons. Porém, se mudar, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já é outro elemento químico, não é mais o elemento químico berílio. Então, o átomo com número atômico 4 pertence ao elemento químico berílio. Tem 4 prótons nessa estrutura aqui. E quantos elétrons? 1, 2. Está diferente o número de prótons e elétrons? Então, não é mais um átomo, passa a ser o que nós chamamos de íon. Perceba que aqui tem 2 elétrons para 4 prótons, ou seja, esse elétron equilibra esse próton, esse elétron equilibra esse próton, cargas, né? Equilibrando aí a parte elétrica. Porém, sobram 2 prótons, por isso ele fica carregado positivamente. Aos íons que perdem elétrons ficando com mais prótons, nós chamamos de íon cátion. O cátion, ele vai aparecer aqui, ó, com a carga. Essa carga está indicando o quê? Que ele é 2+. Ou seja, que ele tem 2 prótons a mais porque perdeu 2 elétrons. Vamos olhar o próximo. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui, ó, vamos contar a quantidade de prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos falando do O.
o oxigênio, de número atômico 8, massa atômica 16. Se ele está eletricamente neutro, estamos falando de um átomo, ele teria 8 prótons e 8 elétrons. Mas vamos ver quantos elétrons tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 elétrons, ou seja, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Vai mudar esse número aqui de baixo, o número atômico? Não, porque quem determina o número atômico? Quem determina o número atômico é o número de prótons, e esse nunca muda, mas mudou o número de elétrons. Logo, ele vai ficar carregado negativamente. Por quê? Porque ele tem 2 elétrons a mais. E vai aparecer aqui, ó, 2 menos, quer dizer que ele tem 2 elétrons a mais, já que elétron é carga positiva. Ok? A esses íons nós chamamos de ânion. Então, átomos que perdem elétrons, fica positivo, nós chamamos de cátion. Íon cátion. Átomos que ganham elétrons, ficam negativos e nós chamamos de íon ânion. Todos compreenderam? Sim. Então, lá, o que seria então um íon? Íon é a espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, perceba, aqui eu posso dizer que tem 4 prótons. Se tinha 4 prótons, tinha 4 elétrons, mas ele perdeu 2, ficando bivalente, um cátion bivalente. O que é isso? Eu estou dizendo que ele tem 2 prótons a mais, ou que perdeu 2 elétrons. E aqui, ânion bivalente quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Logo, para dizer que é um íon, o número de prótons tem que ser diferente do número de elétrons, ok? Continuando. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamada de cátion. Aqui um exemplo no slide, nós temos que o ferro, Fe, símbolo Fe, lembrando que sempre, se for 2 letras, o símbolo do elemento, a primeira letra será maiúscula e a segunda minúscula. Nós temos aqui o número atômico do ferro 26 e a massa atômica 56. O que significa esses 3 mais? Significa que o ferro perdeu 3 elétrons para produzir esse íon. Professora? Eu não estou. Eu também não. Bem, e continuando aqui, e qual a diferença do íon ferro para o ferro átomo? Bem, quando o átomo de ferro perde os 3 elétrons, então, qual a diferença entre esse átomo do íon? Eu sei que vocês já ouviram falar que a mãe de vocês, evidente, alguém disse, como feijão, que é rico em ferro, não é isso? Como feijão, espinafre, que é rico em ferro. Esse ferro, que é da nossa alimentação, ele é diferente do ferro átomo, ferro metálico. Então, o ferro metálico utilizado para janelas, portas, cadeiras e N utilidades, ele diferencia do íon de ferro. O íon de ferro, ele está presente na nossa alimentação e nós precisamos desse íon de ferro para poder melhorar a produção do sangue, né? Fortalecer o nosso sangue. Então, eles são espécies químicas totalmente diferentes. A gente não vai comer ferro metálico, a gente está consumindo íons de ferro que vão auxiliar como suplemento na nossa alimentação. Então, a gente vê nesse exemplo bem simples o extremo, né? Quando é um átomo eletricamente neutro, ferro metálico, e a presença dos íons de ferro. Todos compreenderam? Sim. Ótimo. Então, dando Sim. continuidade, tem gente entrando ainda na aula. Dando continuidade, vamos ver aqui o exemplo de quando eles ganham elétron. Então, nós temos aqui o exemplo do oxigênio, do íon de oxigênio, onde ele tem 8 de número atômico e 16 de massa atômica. Quando ele ganha elétron, olha o que aconteceu aqui, ele ganhou quantos? Ganhou 2 elétrons. Então, para produzir o íon ânion do oxigênio,
ele ganha 2 elétrons. Qual a diferença do oxigênio, desse oxigênio? Nós temos o oxigênio, como gás, oxigênio, e do átomo, ele pode formar outras substâncias. Então, quando ele vai formando outras substâncias dentro do nosso corpo, fora dele, ele vai se transformando em íon para reagir com os outros átomos e se rearranjar. Então, nós temos aqui o exemplo do oxigênio, certo? Com o número atômico 8 e menos 2 de carga, já que ele ganhou 2 elétrons. Todos compreenderam? Sim. Sim. Vamos agora Sim. a um exercíciozinho aqui no próprio slide. Mais uma vez, está travando aqui a tela, porque tem pessoas entrando depois, aí quando entra, tem que clicar aqui numa coisa, aí trava a tela. Estão visualizando aí? Deixa eu ver se eu consigo passar o slide. Sim. Então, vamos à questão 1. Vive ao microfone. Tá? Alguém está assistindo alguma coisa aí, a gente está escutando. Então, bem, vamos a essa questão aqui. É porque a mãe tá fazendo os vídeos pra escola dela. Uhum. Então, só desligar o microfone. Os íons representados a seguir apresentam o mesmo. Então, veja essa representação aqui. Nós temos o cálcio, Ca, lembrando sempre a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula, que tem 20 prótons e 40 de massa atômica. Então, número atômico 20, massa atômica 40. Mas, porém, ele apresenta aqui 2 mais. O que significa esse 2 mais? Significa que ele é um cátion e que ele perdeu 2 elétrons. E nós temos aqui o elemento K, conhecido como potássio, número atômico 19, massa atômica 39. Ele está com a carguinha mais aqui. Isso significa, se está mais, significa que ele tem um próton a mais, ou seja, que ele perdeu 1 elétron. E ele está perguntando o que esses íons apresentam de igual. O que é igual entre eles? Então, é a massa atômica, raio atômico, carga nuclear, número de elétrons ou energia de ionização. Vejam. A massa, a gente já viu que é diferente, ó. Um é 40 e o outro é 39. Raio atômico significa com o tamanho desse átomo. Raio é tamanho. Se já está dizendo que um tem 20 prótons, o outro tem 19, tem 40 de massa, o outro 39, então eles têm tamanhos diferentes, certo? Carga nuclear. O que é a carga nuclear? Carga nuclear. Nuclear porque está no núcleo. E qual é a carga que está no núcleo do átomo? O próton, que é carga positiva. Eles têm o mesmo número de prótons? Não. Um tem 20 e o outro tem 19. É o número de elétrons? Vamos ver. O Ca, né, que é o cálcio, tinha 20 elétrons. Perdeu 2, ficando com quantos? 18 elétrons. O potássio, que é o K, tinha 19 elétrons. Perdeu 1, ficando com 18 elétrons. Logo, o que eles têm em comum é o número de elétrons. Todos compreenderam? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos para a próxima questão. As afirmações referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas. Então, nessa questão, nós vamos trabalhar o conceito dessa forma. Aqui nesse canto, tem 2 números. Se ficar selecionado nesse canto, ela é verdadeira a afirmação. Se for desse lado, é uma afirmação falsa. Ok? Então, vamos lá. 2 átomos neutros
com o mesmo número atômico tem o mesmo número de elétrons. Dois átomos neutros com o mesmo número atômico tem o mesmo número de elétrons. Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. Verdadeiro. O que significa isso, professora? O número atômico não é igual ao número de prótons que estão no núcleo, cargas positivas? Quando é um átomo, o átomo é um sistema eletricamente neutro. Então, para cada, por exemplo, 5 prótons que estão lá no núcleo, tem 5 elétrons que estão girando em volta e equilibrando. Esse é um sistema eletricamente neutro. 5 cargas positivas, 5 cargas negativas. Então, e se é dois átomos com o mesmo número atômico, logo pertencem ao mesmo elemento químico. Então, eles sim terão o mesmo número de elétrons. Próxima alternativa diz assim: um ânion bivalente com 52 elétrons e número de massa 116 tem 64 nêutrons. Vamos verificar isso? Então, ele é um ânion bivalente. O que é ânion? Ânion é um íon que tem carga negativa. Se tem carga negativa, quer dizer que ele recebeu elétrons, ganhou elétrons. Bivalente, ó, bi, quer dizer que recebeu 2 elétrons. Então, um ânion bivalente tem 52 elétrons. Se ele tem 52 elétrons, quantos elétrons ele tinha antes? Hein, pessoal? Se ele ganhou 2 elétrons e está com 52 elétrons, quantos elétrons ele tinha antes? 50. Muito bem, 50. Então, ele disse que o número de massa é 116 e tem 64 nêutrons. Vamos confirmar isso. Se ele tinha 50 elétrons antes de ganhar, e a gente lembra que um átomo, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, não é isso? Então, ele tinha 50 prótons, o número atômico dele é 50. Mas como é que eu vou saber se essa quantidade aqui de nêutrons é verdadeira? Então, vou pegar a massa atômica que ele deu, 116, certo? E subtrair o número atômico. Qual é o número atômico? É igual à quantidade de elétrons se ele tivesse neutro. Mas ele ganhou 2. Qual é o número atômico dele? Ó, tinha 50, não foi isso que vocês falaram? 50. Então, 116 menos 50 dá igual a 66. Logo, ele tem 66 nêutrons e não tem 64. Afirmativa falsa. Próxima alternativa. Um átomo com 31 elétrons tem número atômico igual a 31. Verdadeiro. Se ele é um átomo neutro, tem 31 elétrons e 31 prótons. Verdadeiro. O número de elétrons no átomo neutro é igual ao número de prótons. Então, um átomo com 31 elétrons terá um número atômico 31. Verdadeiro. Um átomo neutro, ao perder 3 elétrons, mantém inalterado seu número atômico? Verdadeiro. A variação do número de elétrons não altera o número atômico. Por quê? Porque o número atômico é determinado pelo número de prótons, que está lá no núcleo. Então, não muda. Ok? Verdadeiro. Um cátion, ó, cátion, íon positivo, trivalente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Com 47 elétrons e 62 nêutrons, tem número de massa igual a 112. Então, vamos lá. A massa atômica é o somatório de prótons mais nêutrons. Aqui está dizendo que ele é um cátion trivalente. Cátion, íon positivo, que perdeu elétron. Se ele é trivalente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Ou seja, qual seria então o número atômico dele? 50. 47 mais 3 que ele perdeu, 50. Somado ao número de nêutrons, 62, que deu massa atômica igual a 112. Então, a alternativa também é verdadeira.
Bem, pessoal, a gente agora só tem 8 minutos para concluir aqui. E o que eu queria falar com vocês é que eu estou salvando esse vídeo, ok? E eu vou repostar e vou postar para vocês atividades lá no Google Classroom, ok? Então, um forte abraço. Hoje a gente vai falar só dos íons, depois eu vou mandar mais outros materiais para vocês fortalecerem esse estudo. E até a próxima, até nosso próximo encontro, ok? Ok. Alguma dúvida? Não. Não. No livro de vocês, estão com o livro aí na mão? Sim. Tô com o meu aqui. Pronto.